Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Backstage Vet, o podcast que mostra os veterinários por trás da sua profissão, por trás da sua carreira, falando dos seus hobbies, das suas vocações, do seu lazer, o que é o veterinário, com quem ele anda, o que ele come, o que ele vê. E hoje a gente está aqui com a minha digníssima Pantera Cor-de-Rosa, com a minha esposa Jordana, que é médica veterinária já há algum tempo, e vai contar aqui pra gente um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira. E ela aqui, estou ao lado dela encabeçando esse podcast, um movimento idealizado por ela, e vamos junto, estamos junto mais uma vez. Vamos lá? Bora tomar um café? Bora tomar um café? Amor, e aí? O que você quer saber? Conta pra gente como é que foi a sua infância, todo o decorrer da sua infância até você escolher a medicina veterinária. Como é que foi aí esse início? Eu acho que como todo veterinário, eu escuto isso muito dos veterinários. De você... Eu gosto de bichinhos. Eu vou fazer veterinária por quê? Porque eu gosto de animais. Isso mudou muito quando eu entrei na graduação, essa minha cabeça. Mas era isso. Eu gostava de cuidar, eu tinha esse ímpeto de pegar animalzinho. Eu não pegava animalzinho e levava para casa todos eles, mas eu insistia, por exemplo, insisti muito para minha mãe para pegar um cachorrinho para mim. E ela foi pegar, acho que meu primeiro cachorrinho meu mesmo, quando eu tinha uns 10 anos. E aí eu cuidei dele, eu fazia tudo. Ela falou, tá bom, eu pego um cachorrinho, mas você que vai cuidar, hein? E eu cuidava mesmo. Então, assim, eu gostava, sempre gostei, né, de animais. E é isso, assim, minha mãe é professora, né? E aí ela falava, eu lembro quando eu cresci um pouco mais, ela falava assim, tem certeza que não quer fazer biologia? Pra poder dar aula, né? Quem sabe eu te ajudo. Mas eu já tinha colocado na minha cabeça que era medicina veterinária e aí eu fui atrás disso, né? Fui estudar, eu fiz a... Pode falar da graduação? Pode, todos os passos da graduação, é exatamente assim. Aí quando eu entrei na graduação, eu tinha... Não, eles não tinham condições de bancar uma faculdade particular para mim, então fui atrás de fazer faculdade ou federal, ou estadual. E aí fiz a faculdade da Unesp, né, na medicina veterinária em Araçatuba. E, gente, foi um marco, uma divisão, assim, um divisor de águas, porque é o que eu falei para você, a gente entra na faculdade gostando de bichinhos, mas na faculdade, no estudo da faculdade, mostra uma realidade muito diferente. Então, pra você ter uma ideia, eu entrei na faculdade querendo mexer com búfalos. Nossa. Pensa, o Flávio vai dar risada porque quem me conhece sabe que eu nunca mexeria com produção, nunca na minha vida. Foi uma coisa que eu acho que eu não faria, porque trata o animal como um produto, né? E eu não gosto desse tipo de visão. Então mudou muita coisa, né? Porque eu era a garota da cidade. Eu nunca tinha tido contato com fazendas, com essa parte de gado, né, de grandes animais. Então eu não tinha nenhuma ideia de como isso funcionava. Eu fui conhecer tudo isso dentro da faculdade. Então isso me chocou um pouquinho. Então dentro da faculdade foi acho que essa mudança de visão, né, de você optar por outras coisas. Então dentro da faculdade, quando chegou ali no terceiro, quarto ano, eu gostava muito de anestesia e da parte de anestésio e gostava também de clínica médica. Então, foi isso. Depois da faculdade... Dentro da faculdade. Como é que foi o seu desfecho da faculdade? Como que foi o seu início de carreira, já com o seu CRMV na mão? Como que foi essa transição de término de faculdade, estágio, final de faculdade e começo de carreira? Porque dentro da faculdade teve tantas coisas que aconteceram que isso vira um outro podcast. Melhor a gente pular essa fase, hein? Eu saí da faculdade... E gostava muito dessa parte de silvestres também, então eu fiz bastante estágio. O meu último ano de faculdade foi estágio o ano inteiro. Então, eu fiz muitos estágios com animais exóticos, né? Até trabalhei um pouco com clínica depois deles,
quando eu saí da faculdade. Então, quando eu saí da faculdade, eu procurei trabalhar com clínica médica, que é o que eu gostava, né? Então, clínica médica de pequenos e clínica médica de silvestres. Hoje chamado de pets não convencionais. Hoje chamado de pets não convencionais. E só que a realidade aqui fora é assim, ó. Eu costumo descrever, falo isso muito pro Flávio, que a faculdade é Alice no País das Maravilhas. Porque na faculdade você é um outro mundo. Você tá ali, você pede os exames que você quer, todo mundo faz todos os exames que você quer, né? Você tá ali no mundo de fantasia, fantasioso mesmo, né? Quando você sai e outra, você tem suporte dos professores, você tem maquinário, tá tudo ali, né? Agora, quando você sai da faculdade, você se depara com um veterinário que tem que saber lidar com tudo, né? Um veterinário que tem que gerenciar finanças, que tem que gerenciar a compra de medicamentos. Então, eu inicialmente montei um consultório dentro de um pet shop, um consultório pequeno. E aí eu tive que comprar todas as coisas, né, do consultório. Aí eu comprava todos os insumos, mas pensa, se eu sabia lidar com essas finanças. Essa gestão, né? Não sabia lidar com essa gestão, porque a gente não sai da faculdade sabendo isso. Preparado, a gente não tem sai preparação preparado. pra isso. Então, eu tinha que saber lidar com o tutor, tinha que saber atender o tutor, falar com o tutor. Isso é um dos maiores erros da medicina veterinária, da gente achar que a gente vai lidar só com animais. E a gente sai da faculdade querendo isso, lidar só com animais, porque é o que a gente veterinária gosta. É porque eu não quero lidar com gente, né? É o que a gente gosta de muito. fazer. Mas, infelizmente, não é esse a verdade, né? Eu tinha que gerenciar, atender o tutor, explicar para ele tudo que ia ser feito naquele animal, né? Então, bom, enfim, clínica médica. Né? Depois acompanhar esse animal para ver se ele melhorava, muitas vezes ser cobrado por isso. E aí acabou não dando certo esse gerenciamento desse pet shop. Fiquei mais ou menos quase um ano, né? Uns 10 meses mais ou menos, não deu certo. Aí eu desfiz a parceria tal, e fui trabalhar com plantões, né? E plantão noturno? Plantão noturno, isso. E eu nunca fui uma pessoa noturna. Não sou uma pessoa noturna, gente. E eu fui trabalhar com plantão noturno. Vamos lá. Era nova, né? Tinha muita energia. Só que eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu que eu acho que foi um marco para eu falar assim pro Flávio. Ó, o Flávio já estava formado um ano na minha frente, então ele sabia de toda essa realidade. E foi assim, eu atendi um cachorro que tinha se intoxicado com torta de mamona. Não sei se vocês conhecem isso. É um fertilizante de planta. Acho que é isso o nome. E ele comeu, era um cocker na época. Ele comeu metade do saco daquilo lá. Então ele chegou muito mal. E aí eu fiz uma fluidoterapia dele de emergência, coloquei ele e tudo. E o cachorro era novo. E o cachorro melhorou. Ele ficou até de pé, ele melhorou, ficou ótimo. Fiz uma lavagem gástrica, fiz um monte de coisa lá com o cachorro, né? De emergência. O cachorro ficou bem. E aí a mulher ficou toda feliz, a mulher, o filho dela, eles foram embora. E eu tinha pedido para ela voltar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, uma coisa assim. Eu tinha pedido para ela retornar. Só que nesse período que ela chegou, acho que ela chegou umas 2 horas da manhã, até as 7 horas da manhã, eu recebi outros atendimentos. Naquela noite foi muito movimentada. Tinha noite que não tinha nada para fazer, tinha noite que tinha um monte de coisa. Eu recebi uma outra emergência. E quando eu dei por mim, tinha acabado aquela outra emergência, essa mulher voltou e esse cachorro tinha morrido. Eu tinha visto, ele teve uma convulsão, eu corri lá na gaiola dele, tentei fazer coisa, mas ele faleceu. E aí ela chegou, gente, essa mulher chegou, quando ela viu o cachorro morto, que eu fui falar com ela, e aquele negócio, recém-formado, você tem que dar aquele aviso pro tutor, né? É difícil isso pro um recém-formado. Já era difícil para mim fazer isso. Mas eu tinha que avisar ela. Eu fui lá falar com ela com toda a minha calma, né? Horrível. Para mim também aquela situação era horrorosa. E essa mulher começou a gritar. Ela caiu no chão, ela começou a chorar. De repente ela deu um surto, ela começou a quebrar a clínica. Eu não sabia se eu me trancava na sala, se eu chamava a polícia. Eu não sabia o que eu fazia. Gente, aquilo me traumatizou tanto. E eu tava, era um ano de formado.
né? Eu não sabia o que eu fazia, a clínica nem era minha, e ela começou a jogar cadeira nas coisas, e eu com medo. Então, a partir daquele momento, eu cheguei a conversar com o Flávio, tudo. Eu fiquei até com medo de voltar para a clínica sozinha, eu pedia pro Flávio ficar lá comigo, às vezes. E aquilo eu falei assim, não é isso que eu quero para mim, né? Eu já não gostava de ficar esperando o tutor. Sabe quando a pessoa... Eu não gosto desse tipo de trabalho, de ficar parado esperando alguém chegar, sabe? Isso me incomoda muito. Então eu já não gostava do jeito de trabalho, e aí esse estresse me levou a uma gastrite horrorosa, né? Eu tava com uma gastrite horrorosa, uma qualidade de vida péssima. E aí eu falei, falei pro Flávio, já há 1 ano de formado, ou eu saio da veterinária e vou fazer outra coisa, ou a gente, ou sei lá, o que eu vou fazer. Ele, naquela época, estava iniciando as especializações. Exato. Gente, a compartimentalização 2002, da veterinária, vamos dizer assim, né, as divisões das áreas estavam iniciando naquela época. Isso faz 21 anos, né, 20 anos atrás, né? Então... eu comecei a falar para o Flávio já tinha se especializado, né, na parte de imagem, já estava começando a trabalhar. Eu falei assim, mas eu não quero fazer imagem. Eu comecei a pesquisar e eu já tinha feito alguns cursos de acupuntura, mas nunca me aprofundado. E aí eu comecei a pesquisar e achei a especialização na Unesp de Botucatu. Gostei, comecei a fazer. E aí eu me encontrei, gente. Me encontrei justamente porque... eu acho que sai um pouquinho dessa parte de clínica tão frustrante, tem uma parte de clínica aí, os médicos clínicos têm uma bagagem muito pesada em cima deles, e eu não sabia gerenciar emocionalmente isso, né? Então, isso me trouxe uma solução, beleza, então eu vou fazer essa especialização, e eu caí na parte de acupuntura, e aí gostei, fiz 2 anos de especialização lá, né? E quando eu saí, eu tinha ainda os primeiros atendimentos. Como foram os primeiros atendimentos? Gente, é difícil fazer os primeiros atendimentos, porque você tá inseguro. Mesmo na clínica, quando eu comecei a clinicar, ou quando tinha umas vezes, eu lembrei agora, que eu ia clinicar, atender gato principalmente, que não era o forte da minha faculdade, falar sobre felinos, né? Eu não tive essa Araçatuba, parte. cidade do boi? É verdade. E aí, eu tinha uma amiga que amava felinos, né, e ela estava na faculdade ainda, eu pegava e ligava para ela, eu saía da sala, falava, beijo, Gleice. Espera, Gleice, adoro você. Eu saía da sala, eu ligava para ela e falava, Gleice, eu tenho um paciente, ele tá com isso, o que eu faço? Juro para você que eu fiz isso algumas vezes com o gato, porque era isso, era desafiador. Às vezes você olhava, o proprietário te passava tudo e o proprietário fica te olhando com uma cara assim, tipo, e aí, a resolução? E você não sabia o que era. Olhava, não sabia, não podia dar uma pesquisada no livro. Naquela época não tinha, gente. Não tinha pesquisa em Google, não tinha internet, não tinha nada. ChatGPT, não tinha IA, não tinha nada. Então você tinha que olhar em livro mesmo, né? Então a Gleice me salvou muitas vezes por telefone, amigona minha. E tem alguma situação engraçada dentro dessa sua rotina, dentro desses anos de experiência? Tem alguma situação peculiar? Peculiar, tem várias, né? Tem essa daí que eu falei pra você que é muito chocante, quase marcante, trágica, quase trágica, quase apanhei, gente. Na clínica, e tem uma vez que eu fui atender uma ave, eu não vou lembrar, gente, hoje em dia faz muitos anos, né, que eu não atendo exóticos, mas eu fui atender uma ave, era aquelas aves de canto, sabe? E tava dentro de uma gaiola, coisa mais linda, e esses caras que tem essas aves que fazem competição de canto, eles são desesperados, eles tratam esses animais assim, porque são caríssimos, tudo do animal é caríssimo, né? Só que eu falei pra ele, olha, realmente parece que o animal não tá bem, ele tá respirando com o bico aberto, tudo, só que eu tenho que pegar ele pra examinar, né? E eu falei pra ele, olha, eu vou ter que pegar, tá? Eu vou ter que pegar um pouquinho pra examinar, pra colocar os tetos e tal. E ele pode soltar algumas penas, tudo, por estresse, né? Esses animais são bem estressados. E é o que o Flávio falou no primeiro episódio. Atitude é tudo, gente. Atitude na frente, seguro.
mostra segurança, mas se você seja novinho, você tem que mostrar segurança e saber o que você está fazendo, tá? Se você tem certeza daquilo que você está fazendo, eu acho que você tem que ser seguro, tá? Não mostra insegurança, não mostra medo, não mostra, porque isso é muito ruim para você. Então, esteja seguro e nunca fale aquilo que você não sabe. Se não sabe, não fala, melhor ficar quieto, né? Então, eu fazia isso. Aí, eu falei, tá bom, vou ter que pegar o passo. Peguei um paninho, furo. Quando eu peguei essa ave na mão, ela soltou 90% das penas. Fez assim, ó. Ficou toda pelada, cara. Gente, de estresse. E ficou uma peninha aqui. E eu fiquei olhando, o cara quase infartou, o cara sentou, o cara foi pra trás, sentou assim, ficou assim, ó, pra minha cara. Ai, meu, eu tô na plena, escutei. Realmente ele fechei a gaiola. Ele tem que fazer uma medicação, passei a medicação pra ele e continuei plena, segura do que eu tava fazendo, né? Aquelas penas iam crescer de novo, quanto tempo ia demorar, não sei. Mas eu acho que foi. Não, e outra situação com o Silvestre, também com exóticos, foi que trouxeram uma aranha. Gente, eu tenho pavor de aranha, pavor. É o único bicho que o Flávio sabe. Uma aranha desse tamanho, eu saio correndo pro outro lado. E aí, o cara trouxe uma aranha na mão pra mim, pra eu fazer. Falou que ela não tava bem, que ela tava prostrada, e que tinha que fazer um soro. Eu não sabia nem se dava pra fazer soro. Gente, o pior de tudo é que você não pode rir, né? Porque você tem que ter respeito. Não, exato. Você tem que ter respeito. Eu não tô zoando, né? Eu sou muito respeitosa. Eu tenho respeito pelo que o cara tava sentindo. Ele gosta da aranha, a aranha é o pet dele. Não, eu tava rindo da minha situação, porque primeiro que eu não sabia o que eu fazia, né? Não sabia. Eu falei, procura um biólogo. Procura um biólogo, ele vai saber te ajudar. Eu não sei nem se pode aplicar um medicamento em aranha, né? Eu não sei o que faz. Se desse na boquinha dela, se tinha boquinha, onde tá a boquinha? Não sei, gente. Foi muito, essa foi uma situação muito doida também, mas deve ter outras, né? Mas a gente é o que eu acho que mais fica marcante aí das Quem é a Jordana fora medicina veterinária? Diga quem é a Jordana sem dizer o que você faz. Essa é uma pergunta difícil, mas assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Muito, até às vezes, muito exigente, principalmente comigo mesma, né? E às vezes até demais. Eu exijo muito, assim, já exigi mais de perfeição, mas é complicado essa parte, né? Porque a gente não consegue fazer. Eu escutei isso de você no primeiro episódio e eu concordo. A gente tem fases, né? Uma fase a gente consegue fazer tudo, uma situação perfeita, uma situação melhor, vamos dizer assim, nada perfeito, né? Nada perfeito. Uma situação melhor e tem momentos que você não tá tão bem, então aquela situação não vai ficar tão boa. E tudo bem, né? São fases da vida, né? São fases suas que você tem que respeitar. Mas eu me cobro demais, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu faço muito, mas também sou muito disciplinada. Se você me pedir ou tiver uma situação que eu preciso fazer isso, eu vou fazer exatamente do jeito que você me falou. Eu sou muito disciplinada. E gosto muito de exercício físico, né? O pessoal que me acompanha aí É isso que eu ia perguntar, você tem hobbies? Eu gosto muito de fazer exercício físico, sempre gostei, né, de exercício físico, minha vida inteira. Então, já joguei hand por Osasco até, nadava, sempre gostei de nadar, pilateira, faço yoga também, né? Fiz muitos anos, gosto muito. E eu acho que é uma maneira minha de lidar com o estresse. Então, quando eu estou muito estressada, eu até falo isso para o meu próprio filho, né? A gente tem que saber lidar com as nossas emoções. Então, quando eu não bebo, imagina, eu não bebo, não como carne, gente. Tinha que ter alguma válvula de escape. Então, quando
eu tô muito estressada, eu vou fazer algum aeróbico para ficar mais tranquilo, né? Senão eu piro. Eu suo para não pirar. E você tem alguma dica para quem está começando hoje, para aquelas pessoas que estão se formando ou já estão recém-formadas? Dica para quem está adentrando aí ao mercado de medicina veterinária? Eu trabalho hoje como autônoma, né? Então, eu faço a maioria dos meus atendimentos hoje, 80% dos meus atendimentos são em domicílio, né? Domiciliar, atendo na casa das pessoas, e alguns atendimentos em clínica, né? Quando o veterinário quer acompanhar, quer ver como que tá o paciente, ele pede para fazer o atendimento lá. Então, o que eu falo, assim, quando eu acho que foi um desafio grande para a medicina veterinária, quando nós decidimos seguir o caminho da medicina humana, que é se especializar. Então, quando a gente começou a se dividir em especialistas, a gente tem que ter uma cautela para lidar com isso muito grande, né? Para você não virar um leve trás, né? Então, o que acontece? Primeiro, eu acho que a primeira coisa, não virar um leve trás, né, do tutor, né, saber o que você fala, com quem você fala, a maneira com que você trata, uma certa hierarquia. Eu trabalho com medicina integrativa, eu podia muito bem trabalhar completamente sozinha, porque a medicina integrativa, ela consegue gerir o animal e o tratamento é completamente diferente da alopatia. Mas eu preferi trabalhar, e eu gosto disso, trabalhar em conjunto com os médicos veterinários, né, que são os meus clientes principais, a minha base. Então a primeira coisa, a primeira dica, é saber para quem que é o seu verdadeiro cliente. Hoje eu sei quem é o meu verdadeiro cliente, que é o médico veterinário. Então todo paciente que eu vou atender, eu entro em contato com o responsável por aquele paciente, que é o médico veterinário clínico, converso com ele. Outra coisa que eu acho importante das pessoas entenderem é que a gente não trabalha sozinho, né? A partir do momento que a gente optou por essas especializações, a gente tem que saber que a gente trabalha em grupo, né? E trabalhar junto é muito melhor, tanto para o paciente, tanto para você levar o melhor seu para o paciente, o melhor atendimento para o paciente, quanto para você respeitar as áreas definidas das especializações. Cada um está no seu quadrado, né? Cada um está fazendo o seu trabalho e cada um tem o seu mérito. E eu acho importante respeitar isso. Então, mesmo que eu saiba o que eu estou fazendo ali, que eu possa tirar um medicamento, que eu possa colocar um medicamento diferente do animal, eu não vou fazer. Porque quem faz essa parte é a parte clínica. E eu tenho plena consciência disso hoje. Eu acho importante a pessoa que vai entrar como autônomo, ela saber disso. Que é interessante para ela, se ela quiser construir uma carreira sólida, com bases sólidas, ela entender que ela não pode adentrar na área do outro, que ela tem que ter o respeito pelo outro profissional, que ela tem que entrar em contato, saber trabalhar em duplo, saber conversar, né, Flávio Veterinário? Você sabe disso muito bem, né? Comunicação. É no comunicação. Final, a gente tem que entender quem não de pessoas. comunica se trumbica. Lembra do Chacrinha? Você tocou a música da Pantera Cor-de-Rosa e tá falando que eu sou velha. Ai, gente, o Chacrinha. Ele fala, quem não se comunica se trumbica, por quê? Porque é isso, gente, comunicação é tudo, é olho no olho, é você saber conversar, tanto com o tutor, tanto com o veterinário, porque o tutor vai te assediar para você fazer várias coisas, porque muitas vezes ele também nem sabe a diferença. Você faz isso, você faz vacina, você faz medicamento, você faz isso, né? Então, ele vai te assediar e também saber conversar com o veterinário, saber... Eu acho que a segunda dica, essa é uma dica, né? Segunda não, terceira já, né? Terceira Pedi uma dica Tali Mentoria. É saber... Não, eu já falei, né? Saber se comunicar com os especialistas, é isso. É isso. Esse foi mais um capítulo aqui do nosso podcast, apresentando a minha queridíssima Jordana. Tá certo. E se você gostou, se você tem alguma dica ou se você tem algum causo para contar, coloque aqui embaixo, redija pra gente. Legal. E nos vemos no próximo capítulo. Próximo capítulo. Tchau, gente. Tchau, Beth.